Graça e paz, amados e amadas do Senhor. É com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos do Senhor, para vermos aquilo que nosso Pai tem para nos falar através da sua santa palavra. Abram comigo suas Bíblias em 2 Coríntios 4, do 16 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora, meus amados, preste atenção nesse versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos ter um momento de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, Paizinho amado, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui, Pai, e colocamos diante do Senhor para esse momento, ó Pai. O Senhor vem, através do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, ó Pai, nos dando a verdadeira revelação da Tua Palavra, Pai, para que não paire nenhuma dúvida, Pai, no coração daqueles amados e amadas que estejam ouvindo a Tua Palavra nesse momento, ó Pai, e também naqueles que hão de ouvi-la, Pai, através da internet e posteriormente, se assim for da Tua vontade, ó Pai. Fala aos nossos corações, Pai, através do Teu Santo Espírito, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, hoje eu gostaria de meditar um pouco aqui com vocês sobre o seguinte tema: visão turva ou visão embaçada. E eu li aqui desde o 16, mas eu quero pegar com vocês aqui com os amados o versículo 18. E a palavra do Senhor fala para nós não nos atentarmos nas coisas que se veem. Então não é para nós fixarmos os nossos olhos nas coisas que se veem. E por que que não é para nós fixarmos, para nós nos atentarmos naquelas coisas que se veem? Porque elas são temporais, elas são transitórias, elas são passageiras, né? Então, em contramão, em contrapartida, é para nós nos atentarmos, é para nós fixarmos os nossos olhos aonde? Naquilo que não se pode ver. Por quê? Porque aquilo que não se pode ver, nós não podemos ver com os nossos olhos, são eternas. 2 Coríntios 5, 7 também fala: porque andamos por fé e não por vista. Então, por isso que não é para nós nos atentarmos naquelas coisas que se veem, e sim naquelas que os nossos olhos não podem ver. Por quê? Porque mediante a palavra de Deus está escrito, e ainda bem que está escrito, que nós andamos por fé e não por vista. Se nós andamos por fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. Temos a tendência de vivermos segundo aquilo que nós podemos ver, não é isso? Lógico, nós somos naturais, somos carnais, e eu vejo, meus amados, que muitas pessoas, filhos de Deus e filhas do Senhor, têm sofrido por quê? Por estar andando segundo aquilo que os nossos olhos podem ver. A palavra diz que é para nós andarmos por fé. Então, se é para nós andarmos por fé, primeiramente temos que saber o que é fé. A fé, lá em Hebreus 11:1, fala assim, que a fé é a certeza do quê? Daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, fé é nós acreditarmos na palavra de Deus. Então está escrito aqui, eu creio, eu acredito. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu posso crer. E você também pode crer, você também pode acreditar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai se cumprir, meus amados. Céus e terra passarão, está escrito. Mas a palavra do Senhor não há de passar sem que se cumpra. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Hebreus 11:6 também fala o seguinte sobre a fé. Você sabe o que está escrito lá? Dá uma conferida na sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Hebreus 11:6 fala assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É o Senhor que está dizendo. Está escrito aqui na sua santa palavra.
Ah, mas eu faço. Não, não tem como. Não é pelo aquilo que eu faço que eu vou agradar ao Senhor. Não é pelo aquilo que eu faço que o Senhor vai gostar mais de mim e menos de você. Não é por aquilo que eu deixei de fazer que o Senhor vai gostar menos de mim do que de você. Tem que ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé genuína, a fé verdadeira, ela vem por onde? Segundo o que está escrito em Romanos 10:17, fala o seguinte, que a fé vem por onde? Pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo, dizem outras traduções. Mas muito bem, meus amados, então vamos seguir aqui. Mateus 6, 22 e 23. Olha aí, mais um motivo. Por que nós não podemos, para nós nos atentarmos, fixarmos os nossos olhos naquilo que nós vemos, naquilo que se pode ver, mas sim naquilo que nós não podemos ver. Mateus 6, 22 e 23, a palavra do Senhor fala assim, que os nossos olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Então, se os teus olhos, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso, diz a palavra do Senhor. Agora, olha aí o que segue aí, o C, é a condição aí, Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, em grandes trevas serão. Mais um motivo, meu irmão, para nós não andarmos fixados atentamente para aquilo que se pode ver, mas única e exclusivamente para aquilo que nós não podemos ver. Outro texto, Mateus 18:9. Nós lemos Mateus 6, 22 e 23, agora Mateus 18:9 diz o seguinte, referente ainda aos nossos olhos carnais. Se o teu olho te escandalizar, o que é para nós fazer? É a palavra de Deus que está dizendo. Jesus falou isso em certa ocasião. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança fora. Então por quê? É melhor nós, com um olho só, entrarmos no céu do que com os dois olhos perfeitos aí, permanecermos onde nós já estamos, que é no inferno. É uma analogia, a colocação do Senhor aqui. Mas é a importância dos olhos. Outro texto que fala também, na mesma direção aí dos olhos, Lucas 6:39. Lucas 6:39 diz assim a palavra do Senhor. Pode porventura um cego guiar outro cego? Eu pergunto para você, meu irmão, uma pergunta aqui. Pode? Responde aí. Pode um cego guiar outro cego? Pode, né? Pode. Só que o que vai acontecer quando um cego guia outro cego? E ali na frente tem um buraco. Os dois vão cair no buraco. É a continuação do versículo aí, Não cairão ambos no barranco, no buraco ou na cova? Então, meus amados, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco, vão cair no barranco, vão cair na ribanceira. Então, não pode. Mateus 15:14 também fala o seguinte, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão no buraco, ambos cairão no barranco. Mas aonde que você quer chegar com isso, irmão? Eu estava aqui meditando na palavra, e aqui fala o seguinte, lá em Isaías, depois se confere na sua Bíblia, eu vou citar assim meio por cima, Isaías 56, 10 e 11, fala assim, sobre todos os seus atalaias são cegos, nada compreendem. Isso está em complementação a Mateus 15:14 que nós lemos. Deixai-os ir, São condutores cegos, e ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então, condutores cegos, guias cegos, atalaias cegos, é o que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, meu. Estou lendo a Bíblia, Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada compreendem. Você confere lá, por completo lá. Ezequiel 34, 2 e o 3 também. Vai falar na mesma direção. Ai dos profetas que se apacentam a si mesmo. Irmão. Jeremias 23, do 1 até o 5 também vai falar. Ai dos profetas que dispersam as ovelhas do meu pasto. Que o Senhor tenha misericórdia, meus amados. Esses atalaias cegos. Esses profetas que apacentam a si mesmo. Esses profetas que andam dispersando as ovelhas do Senhor. E é o que mais nós temos hoje em dia. Não estou acusando ninguém.
mas é aquilo que a palavra do Senhor está nos mostrando. Poxa, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. O tanto de religião que nós temos hoje em dia. Se pelo menos 1%, não quero ser muito pessimista não, se apenas 1% pregasse a verdade, aquilo que o Senhor nos manda pregar, eu creio sinceramente que nós não iríamos estar vivendo essa complicação que nós estamos vivendo hoje no mundo religioso. Mas é aqui a palavra falando. Os atalaias, os guias, os profetas, os líderes espirituais são o quê? São cegos. Não compreende nada. São pessoas aí que estão preocupadas em apacentar só a si mesmo. São pessoas que estão dispersando as ovelhas do Senhor. Ao invés de estar trazendo o rebanho, apacentando, não, estão fazendo o que é o contrário. Estão dispersando as ovelhas do Senhor. Mas a palavra diz aqui, ai, é os ai do Senhor, para essas pessoas que tais coisas praticam. Vamos seguir aqui, meus amados. 1 Coríntios 2,14, o que fala agora aí? Por que a palavra vem falando sobre essas pessoas cegas, as pessoas que não compreendem nada, essas pessoas que estão preocupadas em se apacentar só a si mesmo? A palavra fala assim em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que eles não compreendem? Porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las. Por quê? Por que eles não podem entendê-las? Porque eles se discernem espiritualmente. Então não tem como, meus amados. O homem, fora da pessoa do Pai, fora da pessoa de Cristo, não tem como buscar a Deus. Não tem como entender a Deus. Não tem como uma pessoa entender a Deus buscando assim com a sua própria sabedoria, buscando segundo a sabedoria deste mundo. Pode ser a pessoa mais sábia que for, mas ela apenas vai ser uma pessoa cheia do quê? De conhecimento. Mas vai faltar para ela o quê? Realidade. Vai faltar vida. Então não tem como. Por quê? Porque nós, fora da pessoa de Deus, nós somos o que? Nós somos carne. E o Senhor é Espírito. Como é que eu, sendo carne, vou entender, vou compreender as coisas de Deus que é Espírito? Não tem como, A palavra está dizendo. Romanos 10, 2 e o 3. Fala também o seguinte, porque lhes dou testemunho, de que tem zelo de Deus, mas, olha só, preste atenção aí, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. Então, meus amados, aqui entra toda aquela pessoa, o homem natural, a pessoa sem Deus, a pessoa que ainda não creu na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Ela até faz as coisas assim, nossa, aqui entra o religioso, entra um punhado de coisas. São pessoas aí que fazem acontecer. Segue direitinho aquilo que a sua religião manda. Mas só que ela se esquece de uma coisa. Por quê? Porque elas não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. Então elas começam a fazer as coisas, e acham até que é direito, que é certo. Nossa, mas lá na minha igreja o pastor falou que é assim, é assim, é assim. E eles seguem direitinho. Por quê? Muitas vezes essas pessoas não conhecem a justiça de Deus, que é Cristo. Por quê? Porque nós lemos ali que os guias são cegos. Os guias não entendem nada, não compreendem nada. Então aquilo que eles têm passado para o seu rebanho, o rebanho segue. E segue ele fielmente. E o que mais nós temos hoje em dia, meus amados, são esses falsos mestres. São esses profetas aí sem discernimento. Profetas que não têm a revelação do Senhor. Profetas que desprezam o conhecimento de Deus. E que andam aí segundo a sua própria justiça. É triste? É, mas é a realidade. Aí não é o Valdir que está falando, é a palavra de Deus. Ainda bem que está escrito. 1 Coríntios 1, 21. A palavra vai nos esclarecer melhor ainda. 1 Coríntios 1, 21 diz assim a palavra do Senhor: que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então não tem como uma pessoa do mundo conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, como nós lemos nos versículos anteriores.
Então, aprove a Deus salvar os que creem. Como? Como é que Deus salva aquela pessoa que crê, que vai crer, que onde crê? Pela loucura da pregação. Então não tem outro meio, meu irmão, né? Ah, mas eu creio por causa disso, por causa daquilo, eu creio porque aconteceu isso, eu creio porque fulano foi curado, eu creio porque até hoje tem lá o rastro de um anjo lá no quintal de casa, no capô do meu carro. Essa fé, mediante a palavra de Deus, está errada. A fé genuína, a fé verdadeira vem pela pregação, né? Pregação do quê? Da palavra de Deus, palavra de Cristo. Romanos 10, 17, eu já citei lá no comecinho. 1 Coríntios 1, 18, volta um pouquinho, eu lembro o 21, agora vamos ler o 18 que fala assim, ó, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura. Mas é loucura para quem? Para os que perecem, para os que se perdem, para os que não creem, né? Mas para nós que somos salvos, ou naquelas pessoas que são salvas, a palavra da cruz é o quê? É o poder de Deus. Aleluia, né? Ainda bem, meu irmão, que aprove a Deus, né, salvar a mim e a você, né? Isso nos leva o quê? A ver que não tem nada que eu possa fazer para que eu possa ser reconciliado com o Pai. Foi Ele, partiu dele, né, salvar a mim e salvar você. Como? Pela loucura da pregação. E pregação do quê? Pregação do Evangelho. E Evangelho, antes de mais nada, é uma pessoa, Jesus Cristo. Em segundo lugar, a obra, o sacrifício bendito, perfeito que Ele fez lá na cruz no Calvário. É onde Ele nos atraiu, Ele nos tornou participante ali da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. E aí, pela nossa morte com Ele, Ele tira o quê? A nossa vida velha, a nossa vida perversa, a nossa vida de pecado, né? Ainda bem que está escrito, Romanos 6,6 fala que o nosso velho homem foi e está crucificado com Cristo, né? Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, e nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. E pela ressurreição com Ele, né? O Pai nos deu vida, nos deu da sua vida, que é uma vida justa, uma vida santa e uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ainda bem que esse sacrifício bendito, perfeito, o Pai já fez. O Pai já realizou em nosso benefício. E Ele nos incluiu também nesse mesmo sacrifício, né? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. João 9, de 1 a 3. Acompanhe comigo, meus amados. João 9, de 1 a 3. Vai falar o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Preste atenção nisso, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Foi este homem ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Por que ele está cego? Agora olha, presta atenção na resposta que Jesus deu. Nem ele pecou e nem os seus pais. Mas como assim? Para que foi isso então? Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora vamos, meus amados, meditar um pouquinho aqui. Estava ali Jesus e os discípulos diante de um homem cego de nascença, né? Os discípulos olharam para aquele cego e viu o quê? Um homem que nasceu com um problema. Mas por que será que os discípulos olharam e viram um homem com problema? Porque eles olharam com os olhos da carne, os olhos humanos, né? Agora, em contrapartida, o Senhor Jesus, olha só o olhar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus viu um homem que nasceu nasceu para um propósito. Está no versículo 3, João 9, 3. Né? Então, enquanto os discípulos viram um problema, um homem problemático, um problema, Jesus vê o quê? Um homem com um propósito. O para quê? Né? Então, ambos, Jesus e os discípulos, estavam olhando para quem?
para a mesma pessoa, né? Mas eles viram o homem de duas formas completamente diferentes. Então os discípulos viram com os olhos carnais e Jesus com os olhos espirituais. Então essa é a diferença, meus amados. Como é que nós estamos olhando para as coisas? Se nós olharmos para as pessoas com os nossos olhos carnais humanos, o que nós vamos ver? Só problemas, né? Só defeitos. E daí? Precisamos aprender a olhar com os olhos espirituais e não mais com os nossos olhos carnais, né? E isso o Pai tem nos ensinado. Então os discípulos olharam para o cego com seus olhos físicos, por isso não podiam ver o seu propósito, só viram o seu problema. Então, muito sério isso aqui, mas é porque quando nós olhamos para uma pessoa, olhamos para uma determinada ocasião com os nossos olhos humanos, carnais, isso vai nos impedir do quê? De vermos a mesma situação com os nossos olhos espirituais, com a visão do Pai, a visão celeste. Como é que você tem olhado para as outras pessoas, temos olhado para os problemas que têm acontecido aí ao nosso derredor? Como é que nós temos visto? Nós temos visto só problemas, é porque nós estamos olhando com o quê? Com os nossos olhos humanos. E vai ser problemas, defeito em cima de defeito. Precisamos olhar com os nossos olhos espirituais, né? Nossos olhos do nosso Pai. Jesus, porém, olhou para o cego de nascença com os olhos espirituais. Por isso, ele pôde ver instantaneamente. Então, Jesus não demorou muito tempo para ver, não. É o propósito. Foi instantaneamente. Jesus olhou para aquele cego e viu o propósito daquela adversidade. O para quê, né? Não é por quê. Essa é outra diferença, meus amados. Quando nós olhamos com os olhos carnais, tem que ficar questionando: por que isso, Senhor? Né? Por que isso acontece comigo? Tem que ser ao contrário. É para que isso, Senhor? A palavra nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que servem ao Senhor, né? Então, para que isso, Senhor? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, tem um propósito. O que o Senhor quer tratar comigo, Senhor? Ainda bem, tem textos aí que o Senhor fala que Ele jamais vai nos dar uma dor maior que nós não podemos suportar. Que com a tentação, com o problema, o Senhor sempre nos dá o quê? A solução. E qual que era o propósito daquela adversidade? A resposta está aí mesmo, em João 11,4. João 11,4 diz assim, o Senhor Jesus falando, E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Se não é para a morte, é para quê? Para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então há doenças, meus amados. Há problemas, há adversidades que não é para a morte. Isso não é para a morte, é para quê? Mediante a palavra de Deus. É para a glória de Deus. Então, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desse problema, por meio dessa adversidade. 1 Coríntios 10:31 fala, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para quê? Para a glória de Deus, né? É o PGD. Sempre põe nos comentários, às vezes alguém pergunta nesse PGD. Para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Agora, meus amados, vamos meditar o seguinte. Preste bem atenção nisso. Nós quem? Eu e você. Não foge não, é você mesmo, tá? Eu e você. Somos este cego de nascença. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia que somos. Quer você concorde ou não, mas depois você vai concordar. E peça a Deus que o Pai revele isso no seu coração, né? Todos nascemos cegos para o propósito de Deus, certo? Cegos, mortos espiritualmente. Isso aconteceu quando? Lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E daí continua falando, ela fala assim, tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. De novo, o problema aí dos olhos. Esses olhos carnais, esses olhos humanos. Vendo, a mulher, Eva, viu o quê? Que a árvore era boa.
Por isso que Jesus falou, aquele texto de Mateus lá no comecinho, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Como é que está o seu olho, como é que está o meu olho? Como é que nós temos visto as coisas? E esse mundo tem as suas armadilhas, tem como atrair os nossos olhos. É aquelas vitrines das lojas ali bonitas, chama, parece que é um imã que puxa os nossos olhos para ali, né? Gênesis 2,17 diz o seguinte, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então o Senhor disse que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. E a serpente veio lá, não vai morrer, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal, vai ser que nem Deus. E Eva viu que era boa, agradável, né? Comeu, deu para o seu marido, ele comeu e todos pecaram. Aquele pecado ali contaminou a raça humana toda, é o que diz lá em Romanos 3,23, né? Todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória, da presença de Deus. Romanos 3,10 completa isso aí, fala, não há um justo, nenhum sequer. Então não ficou nenhum de fora. A Bíblia diz aqui, todos pecaram e destituídos. Todos aqui, estava eu e estava você, né? Não há um justo, eu não sou justo, nem você é justo. Nenhum sequer. Mas vamos continuar aqui, que nós vamos ver bem mais claro aqui. João 9,25, a parte B, finalzinho, fala assim, ó: eu era cego e agora vejo. Jesus estava lá tratando com outro cego, né? Lá em Betsaida. Eu estava lá, daí passou lá em Marcos 8,23. Jesus foi assim, lá no tanque de Betsaida tinha um cego de novo ali. E a parte B fala assim, ó: Jesus passou ali a saliva ali nos olhos daquele cego. E daí Jesus perguntou para ele, vês alguma coisa? O que ele respondeu? No 8,24, a parte B, o finalzinho também, ó: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então uma visão embaçada, uma visão turva, né? Ele viu, mas não viu bem. Estava vendo ali meio que nem aqui. Se eu tirar esse óculos aqui, ó, começo a ver as coisas, as letrinhas aqui, tudo embaçada. Foi o que o cego viu lá. Ele viu as pessoas como árvores, ele viu que elas estavam andando ainda, né? Mas daí o Senhor Jesus de novo passou a mão ali, colocou a mão no olho dele, e daí perguntou, não, ele falou, no Marcos 8,25, a parte B. E tudo distinguia de modo perfeito. Então bastou o Senhor ali, colocou a mão novamente na visão do cego. Estava vendo ali meio embaçado. Falei, e agora, como é que está a sua visão? Ele falou assim, opa, agora eu vejo perfeitamente. Eu vejo claramente, né? Então, meus amados, quando nós nascemos de novo, quando o Pai, pela sua infinita bondade, nos leva a crer na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, os nossos olhos são abertos, né? Poxa, mas se meus olhos estão abertos, então quer dizer que estou vendo perfeitamente claramente? Não. Nós vemos, passamos a ver que nem este cego, lá de Betsaida. Nós passamos a ver assim, pouco, uma visão embaçada, vendo pouca coisa, né? Mas e daí? À medida em que Cristo é formado em nós, Gálatas 4,19b. Na medida em que somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. Na medida em que tomamos a cruz dia a dia, Lucas 9, 23 e 24. Então mais os nossos olhos vão sendo abertos. Oh, meus amados, que maravilha, né? E tudo isso o Pai já preparou para nós. Então vou repetir aqui, meus amados, tá? Quando nascemos de novo, os nossos olhos são abertos e vemos. Porém vemos turvamente, visão embaçada. Ou na medida em que somos transformados de glória em glória, na medida em que tomamos a cruz dia a dia, mais os nossos olhos vão sendo abertos. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está escrito lá em 2 Pedro 3,18. Até onde vai esse nosso crescimento, até onde vai esse nosso conhecimento? Até vermos claramente, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Então esse é o desejo do Pai. Uma vez que Ele nos levou a crer que morremos com Jesus,
ressuscitamos em Cristo. Ele quer, Ele almeja que nós cresçamos na graça e no conhecimento que há na pessoa do Filho. Até quando? Até atingirmos a perfeição. Ou seja, até vermos perfeitamente, vermos claramente, né? Até atingirmos a maturidade. É o que está nos dizendo a palavra do Senhor. Agora, meus amados, um ponto bem importante é o quê? É um perigo. Nós temos que estar bem atento para não desviarmos os nossos olhos do Senhor Jesus e da sua palavra. É para nós estarmos olhando firmemente para quem? Para Jesus. Hebreus 12, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos ter problema. Nós temos visto exemplos na Bíblia aí, um exemplo bem claro, lá em Números 13. Depois você pega a sua Bíblia, medita, leia inteira esse Números 13. Vai falar o quê? Sobre 12 homens. Eu vou falar aqui meio por cima aqui, tá? Fala sobre 12 homens, um de cada tribo. E ali era o quê? Será que eram pessoas normais? Não. Fala que ali tinha príncipes, ali tinha líderes das tribos, ali tinha o quê? Pessoas especiais, tinha pessoas importantes da época, né? E eles foram enviados para espiar a terra de Canaã. E qual que era a missão que eles tinham, meus amados? A missão que foi dada para eles era o quê? Entrar na terra, observar e sair. Tudo bem, né? Daí qual que foi? Eles foram, fizeram, entraram, observaram, saíram. E qual que foi o relatório que eles passaram? 10 homens disseram o seguinte: em Canaã tudo é muito bom, a terra é boa, né? Nossa, a terra ali mana leite e mel. Mas tem um problema. Ali as pessoas ali são gigantes, são pessoas valentes de guerra. E nós somos fraquinhos. Nós diante deles somos como gafanhoto diante deles. Esse é o perigo, meus irmãos, quando nós olhamos a causa com os nossos olhos carnais. Nós vamos ver o problema e não vamos ver o agir de Deus ali. Mas teve 2 homens ali que foram diferentes. Olha o relatório que esses 2 homens falaram, Josué e Caleb, está lá em Números 14, 8, 9. Josué e Caleb falaram o seguinte, ó: podemos conquistar com a ajuda do Senhor. Oh, meus amados, por quê? 10 estavam ali focados, olhando com os olhos carnais, os olhos humanos. Viram problemas, viram que a terra era boa. Nossa, ali já pensou um cacho de banana, 2 homens carregando ali um cacho de banana. Coisa boa, né? Mas ali tinha gigantes ali. Olha o problema. Como é que nós vamos conseguir, vamos entrar lá e vamos conquistar essa terra? O Senhor falou que daria essa terra para eles, meus amados. Então está ali, Josué e Caleb tinham esse espírito diferente. Ele falou, vamos lá, o Senhor é conosco, né? O Senhor vai nos dar, tomamos posse, né? Se nós formos olhar também, meus amados, lá para Davi, depois vocês leiam ali. 1 Samuel, capítulo 16, quando o Senhor manda Samuel à casa de Jessé para escolher a Davi como rei. Primeiro vem ali todos aqueles filhos gigantes, aqueles prontos para guerra, para batalha, né? O Senhor falou, não, não é esse. Não, mas já acabou. Não, tem mais um. Tinha Davi, estava lá apacentando as ovelhas, né? Traz ele lá, chama ele. Quando chegou aquele menininho ruivo, franzino, o Senhor falou, esse vai ser o rei. E o Senhor ainda fala lá, né? Ainda bem que está escrito lá, fala aqui. Nós olhamos com nossos olhos carnais, o Senhor não olha como nós, né? O Senhor olha, nós olhamos para a aparência. Agora o Senhor olha para onde? Olha para o nosso coração. Ainda bem, meus amados. E mais um texto. 2 Reis 6, 16 e 17. 2 Reis 6, 16 e 17, Eliseu estava na guerra ali contra os sírios. Eliseu falou o seguinte no 16. Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu estava ali, meus amados, quando nós estamos atentos, olhando, vendo as coisas com nossos olhos carnais, naturais, humanos, nós não vemos.
as coisas do Espírito, as coisas do Senhor. E o moço de Eliseu aqui não estava vendo. Estava ali, estava o exército de Eliseu em menor número, o Ciro em quantidade bem maior, estava tudo cercado ali, o Eliseu e seu exército. Mas ele falou para o moço dele, não temas, né? Aquele que está conosco é maior do que o que está com eles. E por um instante Eliseu orou ao Senhor, para que o Senhor abrisse os olhos do moço, para que ele pudesse ver o exército do Senhor que estava ali acampado ao redor, e que era muito mais numeroso do que o exército dos sírios. Então, meus amados, esse é o pedido que eu quero deixar diante do Pai, para cada um de vocês, né? Caminhando aqui para o final, então aqueles que já tiveram seus olhos abertos, aqueles que já creram na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, que o Pai possa permitir, que o Pai permita, né, que o irmão, que a irmã possa crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa de Cristo. Até que ponto? Até chegar à maturidade, até chegar à perfeição, a estatura de varão, de varoa perfeita, a estatura de Cristo. E se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, que o Pai abra seus olhos, para que você possa crer, que assim como eu, um dia, você também foi incluso, foi atraído pelo Senhor Jesus, foi feito participante da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição em Cristo. Porque ali pela sua morte, pela minha morte, a tua morte em Jesus, nós fomos libertos do nosso velho homem, fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos de nós mesmos. E pela ressurreição com Cristo, o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu a vida dele, com uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna. Enfim, meus amados, em outras palavras, ali no corpo do Senhor Jesus naquela cruz, o Pai nos reconciliou com Ele de uma vez para sempre. Né? Glórias a Ele por isso. E quero deixar um último texto aqui para vocês, meus amados. Abram suas Bíblias. Isaías 41:10. Isaías 41:10 diz assim a palavra do Senhor. Não temas. Preste atenção, meus amados. É o Senhor que está falando. É para mim, essa palavra para mim é para você. Estamos vivendo dias difíceis, mas tem uma palavra de Deus para mim e para você. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor é conosco, meus irmãos. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Então é Deus quem está falando. E aquele que falou é poderoso e fiel para cumprir com a sua palavra. Então cabe a mim, cabe a você. Então somente crermos conforme está escrito. E tudo isso, meus amados, para a glória de Deus. Né? Então que nós carregamos o morrer de Jesus por toda a parte do nosso corpo. Por quê? Porque só assim a vida dele irá se manifestar através de cada um de nós. E tudo isso para a glória do Pai. Vamos ter um momento de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço mais uma vez, ó Pai, por esse momento. Ô Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Pai, se falei algo de mim mesmo, Pai, que seja nulo no coração dos amados, no coração dos ouvintes. Mas tudo aquilo, Pai, que provém de Ti, guarda, Pai, no coração de cada um, Pai. Para que guardando, Pai, nosso coração, nós venhamos a praticá-la, Pai. E praticando, nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Faz isso, Paizinho amado, para a Tua glória, Pai. Nos ensine a carregar por toda parte do nosso corpo a mortificação, Pai, ou o morrer de Jesus, porque só assim a vida dele irá se manifestar através de cada um de nós. Nos ensine, Pai, a vivermos, ó Pai, esse tempo que nos resta na carne, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. Faz isso, Paizinho amado, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos.